Olá, bem-vindos à quinta live do projeto Pandebuilding. Hoje nós estamos aqui com três feras da inteligência imobiliária, as três principais empresas de inteligência imobiliária do Brasil, o Tomás Assunção da Urban Systems, o Cristiano Rabelo da Prospecta e o Fábio Araújo da Brain Inteligência. E nós fizemos aí uma pesquisa muito interessante, eles fizeram essa pesquisa, uma gentileza muito grande, específica para o Pandebuilding, para revelar quais são os novos hábitos e comportamentos que as pessoas já começaram a externar, já começaram a praticar em função desse momento que a gente vem vivendo de quarentena. É importante esse momento do projeto, porque nós estamos confirmando cientificamente ou negando cientificamente os indícios que a gente vinha investigando através das opiniões de especialistas de dentro e de fora do setor imobiliário. E agora a gente vem com essa metodologia para ver quais são os outputs de fato que a gente vai tirar e materializar no edifício, que realmente estão acontecendo de acordo com a opinião das pessoas, e também na prática nós vamos partir para uma segunda etapa da investigação, no segundo momento, que vai gerar uma outra live, onde a gente vai mergulhar no detalhe, e esses equipamentos serão dimensionados e situados dentro dos imóveis da forma mais adequada, sempre com essa base científica. Bom, eu queria pedir ao Cristiano, primeiro agradecer a vocês, né, pela presença. Se isso aqui fosse uma live de futebol, a gente estaria aqui com o Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi ao mesmo tempo. Para quem não é do mercado imobiliário, vocês terem ideia aí do privilégio que a gente está tendo aqui de unir essas três forças em prol desse projeto. Muito obrigado e bem-vindos. E eu pedi ao Cristiano para, por favor, compartilhar aí a pesquisa e a gente começar aí o trabalho. Bom, o prazer é nosso, tá? É uma grande honra estar junto aqui desses dois grandes parceiros e de você nesse projeto aqui. Deixa eu compartilhar a nossa tela para a gente começar a mostrar o resultado da pesquisa. Bom, começando pelos impactos, né? Quais são as variáveis mais impactadas devido à pandemia? 61% com maior impacto foi o trabalho, em segundo lugar, as finanças, lazer, o consumo, o turismo, a saúde física, a tecnologia, a segurança e a moradia. Você vê que o trabalho aqui, junto com as finanças, foram os dois maiores impactos desse processo. Quando nós entramos na temática da saúde física, no primeiro momento a gente quis entender como as pessoas, quais eram os hábitos das pessoas nesse quesito. Praticava exercício regularmente, 64% das pessoas entrevistadas praticavam o exercício físico, onde 75% dessas frequentavam academia, ou seja, locais fechados. Nós tivemos uma curiosidade para entender se essas pessoas estavam mantendo o pagamento ou não. 64% estavam mantendo o pagamento, 36% não estavam mantendo o pagamento. Os maiores impactos com relação a não manter o pagamento foram posicionados no Nordeste e Centro-Oeste. Quando Cristiano, a gente vai... Opa! Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso mostra, assim, as pessoas têm se exercitado em casa, né? Têm feito o exercício, assim, não ficaram paradas nesse período, né? E assim, elas devem ter percebido, quem frequentava a academia e agora está fazendo esse exercício em casa, que economizou tempo e custo com deslocamento, né? E, ao mesmo tempo, tem um outro lado que, assim, existe um lado social de frequentar a academia, de ver as pessoas, de conversar com as pessoas. Aí eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, né? Será que esse hábito veio para ficar e os imóveis deverão prever esse espaço? Ou, se depois da quarentena tudo volta ao normal, as pessoas deixam de se exercitar em casa ou no condomínio e voltam a frequentar aí as suas academias que frequentavam antes da pandemia? Saulo, nesse quesito, a gente vê claramente que haverá mudanças, né? As pessoas estão vendo que é possível fazer ginástica em casa, seja através da orientação
ao vivo de um personal ou através daquelas aulas, aqueles kits de aulas compradas. Isso tem possibilitado, inclusive, um aumento da frequência dos exercícios. Você vê claramente aqui no gráfico que, quando nós perguntamos o que as pessoas pretendem após a pandemia, caiu de 75% para 58% o uso da academia. As academias não vão deixar de funcionar, as pessoas não vão deixar de ir para a academia, mas elas vão trabalhar em outros lugares, elas vão frequentar a casa. Olha aqui, a gente teve um aumento incrível de quase 300% na intenção de realizar os exercícios em casa. A gente teve um aumento considerável de pessoas com interesse de utilizar mais a academia ao ar livre, ou seja, todas elas pensando no problema sanitário, querendo evitar aglomerações, mas também entendendo que é possível, que está sendo possível, fazer um híbrido, ou seja, mesclar a utilização da academia com a utilização dos exercícios em casa. Famílias que têm filhos, as mulheres que têm filhos e que têm uma vida muito corrida, estão começando a entender que é possível utilizar a área comum, que é possível utilizar espaços dentro da sua residência para fazer os exercícios, para realizar as atividades físicas. Né? Até porque, Saulo, embora nós logo, Deus quiser, aí mais 1 mês e meio, 2 meses, já teremos deixado a parte crítica da pandemia para trás, enquanto nós não estivermos com vacina, continuaremos convivendo com o vírus. Portanto, locais de aglomeração, como é o caso de uma academia aberta ao público, né, em que tem muita gente fazendo exercício ao mesmo tempo, provavelmente terão que permanecer por um tempo muito longo com medidas restritivas. Exemplo, em Curitiba, as academias ficaram 75 dias fechadas, foram reabertas esta semana. Porém, as pessoas podem permanecer no máximo por 40 minutos na academia e 20 minutos antes da próxima entrada de pessoas, precisa ser feita a limpeza na academia. E tem um número máximo de alunos por metro quadrado da academia. E isso vai se permanecer até o final do ano, pelo menos. Então, aqueles que são mais heavy users mesmo de academia, possivelmente são esses que vão fazer de tudo para marcar os horários, enquanto os demais vão entrar dentro dessa perspectiva que o Cristiano falou, de terem descoberto a facilidade e os ganhos e os benefícios que tem, eventualmente, fazer em outros espaços ou mesmo dentro de casa. Perfeito. Eu acho da mobilidade urbana, né? Eu queria provocar o Tomás. Oi, Tomás. Eu estava aqui para ser provocado. Pois é, em função disso que o Fábio falou, ele acabou de dizer aqui um exemplo bem rápido e prático do que está mudando de comportamento na academia. Limitação de pessoas, né, a quantidade de pessoas, para diminuir a densidade de pessoas dentro da academia, ou seja, algumas regras que vão surgindo para gerir o espaço compartilhado. Aí eu lhe pergunto, já que isso vai continuar e a gente vai continuar convivendo com o vírus até a vacina, esses espaços de exercício nos imóveis, ele vai ficar dentro do apartamento ou nas áreas comuns com algumas dessas adaptações aí que o Fábio falou? Bom dia a todos. Cristiano, parabéns pelo trabalho conjunto com vocês dois, com o Fábio, foi uma coisa muito boa. Saulinho, eu só queria fazer uma pergunta. Eu não sei se eu sou o Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar. Uma das coisas que a nossa humildade não permite que a gente seja isso, não. Mas veja só. A modéstia é grande aí. O que a gente tem investigado, e acho que é importante ter um pano de fundo, de que essa pandemia e esse coronavírus veio para dar uma chacoalhada na nossa maneira de viver, no comportamento das pessoas, na estrutura de valores, na estrutura de pensar aquilo que é importante, aquilo que é imprescindível, necessário, desejável. Está tendo um ajuste de comportamento muito forte. E esse ajuste vem acompanhado de uma hierarquia do que é que eu preciso efetivamente para a minha vida e do que é supérfluo, que eu só descobri agora que fiquei 90 dias aqui na minha casa. O espaço onde a gente vive foi
muito mais valorizado por conta de ter que ficar em casa esse tempo todo. A gente nunca ficava em casa o tempo todo, a gente saía para trabalhar e voltava, jantava e dormia, enfim. Hoje não, hoje cada um sabe exatamente os espaços e como usar esses espaços. E esta nova formatação de uso do espaço vai dar input para as arquiteturas e para os projetos acomodarem de forma eficaz esses anseios todos que a gente está vendo aí que apareceram na pesquisa. Eu acredito que nesta parte esportiva, nessa parte de saúde principalmente, ninguém vai deixar de talvez ir à academia, mas não vai na intenção e na frequência e na quantidade que ia anteriormente. A gente vê pelos trabalhos. E dentro de casa, da mesma maneira que o Cristiano estava brincando de que ele tem que ficar andando para achar o melhor lugar da internet, eu também aqui em casa, a gente vai encontrar o melhor lugar para a nossa mini academia, que não é o exercício que a gente faz fora, o ar livre no prédio, nem o que a gente faz na academia, mas o que a gente faz efetivamente no nosso apartamento, na nossa casa. Então, a mudança é significativa, veio para ficar, e nós vamos ter que nos ajustarmos a um novo modelo de vida muito mais significativo e valorizado do que a gente tinha anteriormente. Perfeito, Saulo, pegando carona um pouco nisso que o Tomás está falando, eu acho que toda a temática, tudo aquilo que a gente está discutindo, é preciso ser analisado através do micro e do macro, né? E, sobretudo, se essas mudanças serão de curto, médio ou longo prazo, ou seja, se serão permanentes. Sim. Pelo que eu estou vendo aqui, essa temática da saúde, as pessoas estão criando um novo hábito e estão entendendo que é possível fazer. Antigamente, as pessoas tinham na cabeça que o uso somente seria possível fazer exercícios em academias, junto com personal, ou simplesmente em pistas de Cooper, em lugares que possibilitassem isso. E hoje as pessoas estão descobrindo que é possível fazer dentro de casa. Então, fica muito claro para a gente que o uso mesclado disso, inclusive por conta de mobilidade urbana, de problema de mobilidade urbana, de problema de tempo, inclusive, essa é uma mudança aí que precisa ser muito bem observada nos espaços internos aí dos prédios e das casas. Perfeito, amigo. Muito bem, muito obrigado. Vamos adiante. Vamos lá. Quando nós analisamos os hábitos de lazer, bom, inicialmente a gente precisava entender como eram os hábitos antes da pandemia. E nós perguntamos se as pessoas tinham o hábito de viajar. 89% das pessoas disseram que sim. E quanto à frequência, 40% delas viajavam mais do que 2 vezes por ano. Quando a gente analisa a possibilidade de viagem, ou seja, a pretensão de viajar novamente, 67%, quase 70% dos entrevistados pretendem retornar a viajar em 2021, ou seja, somente aí depois que a gente tiver um pouco mais de clareza. E você vê que em 2021 não tão longe assim, né? A gente vê que tem uma boa concentração disso logo no primeiro semestre. Tá, e deixa eu só... Desculpa, deixa eu só fazer uma provocação. Vou passar essa para o Fábio, tá? As pessoas devem estar assistindo e se perguntando o que é que a mudança no hábito de viagens impacta dentro dos edifícios, nos imóveis, no mercado imobiliário como um todo. Qual é a correlação, Fábio, que a gente pode fazer em relação a isso? Fábio? Desculpa, eu tinha fechado o microfone aqui para não ficar dando eco. Tranquilo. Esquece depois. Mas conseguiu ouvir a pergunta? Consegui, sim, Saulo, consegui ouvir. Consegui. Perfeito. Então, assim, o ato de viajar é o maior desejo de entretenimento que as famílias possuem, né? Esse próprio número que está mostrando nesse momento
identifica que, inclusive, 45% dos respondentes faziam tanto viagens para o Brasil quanto para o exterior anualmente, o que mostra que a amostra que nós levantamos nessa pesquisa é de uma grande também participação de pessoas de maior renda. Na medida em que, nas cidades, muito do lazer vai ser bloqueado ou minimizado, como, por exemplo, cinemas que permanecem fechados e terão que repensar a maneira de serem abertos, aí o lazer externo, em alguns aspectos, também está complicado, e na medida que você quer viagem, que é aquela viagem de uma semana, 15 dias, 20 dias, viagem de final de ano, as pessoas vão ter que viver ainda mais lazer no seu imóvel. Veja, inclusive, o Cristiano estava destacando que 36% vão voltar a viajar no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, já disseram que não viajam mais esse ano. Mas pouco mais de 30% só está imaginando viajar a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, as pessoas estarão ainda mais tempo dentro de casa. O que eu acho que abre uma oportunidade para que as empresas voltem a pensar na estrutura de condomínios clubes. Porém, qual é o desafio? Na grande época do condomínio clube, Saulo, que veio com o pós-bolsa de valores, quando as empresas de capital aberto se espalharam pelo Brasil, elas levaram o modelo de condomínio clube de São Paulo para todo o Brasil. E pouco se adaptou à realidade de cultura e lazer de cada uma das regiões. E aí nós tivemos uma grande quantidade de itens que ficaram desocupados, desvalorizando e gerando até, em alguns casos, problemas para os empreendimentos. E eu acho que a gente vai ter que voltar a um momento de pensar mais estruturas de uso comum no empreendimento, porque as pessoas ficarão mais em casa na medida em que elas vão viajar menos. E aproveito a brecha aqui, por exemplo, no passado eu sei que Recife passou por uma questão bem significativa de plano diretor. E o Brasil inteiro tem passado por tentativas de restrição de plano diretor. Uma das coisas que as autoridades públicas poderiam pensar a partir disso, eu acho que a nossa live pode contribuir, Saulo, é a seguinte: talvez passar a conceder, da mesma maneira que algumas cidades já fizeram, para quem coloca um varejo na frente, a chamada fachada ativa, ganha potencial extra, talvez os empreendimentos que tenham mais lazer próprio possam ganhar potencial extra construtivo, melhorando a qualidade de vida e bem-estar dentro dos empreendimentos, haja visto justamente uma maior necessidade das pessoas permanecerem não apenas na sua planta, mas no seu condomínio como um todo. Eu acho que essa é um debate importante aí que a nossa live e o projeto Pandembuild pode trazer. Pois vamos ter um momento, Fábio, oportuno para fazer isso, porque uma das nossas lives vai trazer secretários de licenciamento de cidades. Então, a gente já está com a secretária de Recife, está sendo a sua maior, já estamos com a secretária de licenciamento de urbanismo de Fortaleza, Agatha Muniz, e estamos tentando confirmar com o Chucre aí de São Paulo, para a gente fazer esse debate. Não só a área de lazer é um input novo que você está trazendo, e a gente estava também pensando nas áreas de higienização, né, que a gente vai falar aqui mais adiante. Mas, Cristiano, você concorda com essa visão do Fábio? Eu vou só botar uma pimenta aqui na discussão, que é o seguinte: esses hábitos, as pessoas estão reativas a viajar nesse ano. Ainda o Fábio colocou que a partir do segundo semestre ainda tem aí perto de 30% dizendo que vai voltar a viajar só no segundo semestre do ano que vem. Só que os empreendimentos que a gente está pensando hoje, que serão projetados hoje, aqueles que estão prontos vão sofrer adaptações nas suas áreas comuns, etc., mas não tem como transformá-los, por exemplo, no condomínio clube. Agora, na hora que a gente for planejar hoje um Pandembuild e outros empreendimentos que estão sendo planejados, que vão ficar prontos daqui a 4 anos, 3 anos, 4 anos, será que esse hábito ainda vai, esse hábito de viagens ainda vai estar sendo observado? Ou a gente vai estar criando um hardware que, eventualmente, vai ficar já inadequado para quando eles estiverem prontos? Paulo, eu particularmente acho que esse impacto está muito direcionado para o perfil da demanda. O perfil, a demanda que tiver condições de implementar essa mudança de hábito, não tenha dúvida que isso será feito. Eu acho que a gente está passando, eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu, que até hoje a gente vê que as mudanças estão aí. Depois do apagão
foi comum as pessoas começarem a desligar equipamentos dentro de casa, criarem esse hábito para poder conter, diminuir a energia e por aí vai. Isso foi uma coisa que ficou daquele problema. Particularmente hoje, eu acho que a gente tem um grande potencial para regiões, para produtos híbridos, onde você pode ter, no mesmo lugar, uma primeira e uma segunda residência, logicamente, desde que você tenha mobilidade urbana, ou seja, que as regiões que possibilitem isso tenham acessibilidade para as áreas centrais da cidade. Então, isso abre um mercado bem interessante. Você vê que todas as pessoas, acho que nunca foi utilizado tanto a segunda residência como nesse momento. As pessoas que têm segunda residência estão nas suas segundas residências. E quem está podendo fazer dela a primeira residência, logicamente que isso envolve, como eu disse, a mobilidade urbana, isso será uma coisa definitiva. Eu não tenho dúvida disso, e a pesquisa está comprovando essa tendência e essa oportunidade. O Tomás estava comentando, né, que ele passou a morar na segunda residência nesse período de quarentena, né, Tomás? Ele perguntar em relação a essa restrição de aglomeração. Está sinalizando realmente essa tendência, apesar de você mesmo ter praticado, você acha que isso é uma coisa geral? Então, eu acho que nós temos, como eu falei anteriormente, coisas que vão ficar e coisas que não vão ficar. O Cristiano falou aí do negócio do apagão, mas a gente teve a crise da água, que impactou definitivamente no nosso comportamento, e algumas coisas dessas foram abandonadas quando passa a crise. Essa crise que nós estamos vivendo, eu acho que vai deixar um legado muito mais forte, muito mais significativo, por conta principalmente de que tem um componente de tecnologia que foi acelerado o processo de utilização dentro das nossas casas. Você veja a quantidade de lives, a quantidade de compras por internet, entregas por internet, isso tudo justifica o seu permanecer na sua casa e também favorece que esse comportamento seja definitivamente absorvido e não seja uma moda e nem seja um ponto assim fora da curva, entendeu? Agora, eu queria colocar só uma coisa que eu acho que vai aparecer todas as vezes, que é o Brasil é um país que tem diversos países dentro dele. O Fábio estava falando de Curitiba, e a gente estava falando, eu estou aqui com frio em São Paulo, o Saulo de camiseta em Recife, e costumes e produtos imobiliários que foram importados de São Paulo quando houve a abertura de capitais, que as empresas saíram de São Paulo e foram para outros estados, levando algumas culturas paulistas, algumas delas não funcionaram nesses lugares. Então, o maior cuidado que eu acho que nós vamos ter, principalmente nós três aí com as nossas empresas, é ter uma percepção situacional da questão cultural e regional que vai demandar diversidade de produtos a serem ofertados e diversidade de comportamentos que vão impactar na qualidade desses produtos. Então, eu acho que isso vai permanecer como um pano de fundo aí nas nossas conversas. Eu acho, inclusive, seguindo o mesmo raciocínio do Tomás, os estudos econômicos demonstram, Saulo, que quando uma crise ela é longa, ela cria mudanças permanentes de hábito. O exemplo que a gente costuma dar é o seguinte: quando a pessoa veio na crise e tomava café expresso, e ela passou a tomar café coado, a crise levou 6 meses, ela já acostumou a tomar café coado, ela não volta para o expresso. Algumas pessoas voltam porque amam, voltam. Então, aquele negócio, na medida em que a crise nos forçou a viver mais o nosso lar, nos forçou a viver mais a nosso núcleo familiar e encontrar outras formas de lazer que nós não encontrávamos antes. Vou dar um exemplo. Aqui em Curitiba, os parques estão todos fechados. Todos. No parque público não pode ocupar. Tem um filho de 6 anos. Nós somos uma cidadezinha que tem aqui perto, que é de origem holandesa, aqui perto, dá 1 hora
ficamos lá numa trave, que tinha 4, 5 traves, num campo gigantesco, nós pegamos uma das traves para ficar jogando 1 hora de futebol sozinho. Então, assim, a gente vai descobrindo coisas novas. Esta crise está gerando uma perda de renda que não vai acabar daqui a 2 meses. Digamos, o vírus acabou daqui a 2 meses, Saulo. O vírus acabou em 2 meses. Não tem mais nenhum. A gente vai continuar um tempo longo para a recuperação da renda das famílias, que fará com que essa mudança de hábito seja permanente mesmo. Aí a gente vai ter que esperar o próximo boom econômico para alterar novamente essa mudança de hábito. Então, essa é a nossa visão. Corroborando aí com tudo que foi dito, tanto com o Tomás, muito bem colocado pelo Tomás e pelo Fábio, eu costumo dizer uma coisa, nesse ramo de atividade nosso, é que tudo depende, né? Depende da cultura, depende do lugar, uma vez que o mercado imobiliário ele funciona através de microtendências, ou de microclima. Então, é lógico que quando a gente fala que as mudanças, elas impactam normalmente naquilo que, no restritivo, que é o financeiro, né? Nem tudo que eu quero eu posso. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente está vendo aí uma série de mudanças que apontam como permanente, mas essas mudanças precisam ser adaptadas em lugares que não se tem condições de implementar, em famílias que não se tem condições de implementar, por conta de restrições financeiras. E também outros lugares que têm culturas diferentes que vão precisar ser adaptadas. Então, cada lugar vai demandar de um cuidado e de uma análise mais específica. Importante. Perfeito, Cristiano. Obrigado. Vamos adiante, vamos seguir. Próximo tópico. Vamos lá. Bom, perspectivas, né? Finalizando aqui as mudanças de hábito, que corrobora com tudo aquilo que a gente falou. A maior restrição a aglomerações, isso vai impactar, enquanto nós não tivermos a solução da pandemia, os hotéis grandes, os resorts, ou seja, há uma tendência de procura de hotéis mais simples, o que abre um mercado tanto para Airbnb e hotéis pequenos, né? Justamente pela busca em evitar aglomerações e priorizar eventos em casa e ao ar livre. A valorização de atividades em casa e com a família pode ser constatada nas respostas dos entrevistados, assim como há hábitos mais saudáveis e adoção de atividade física. O que vem aí a calhar tanto na oportunidade de condomínios clube, logicamente, onde pode ser implementado, bem como em lugares aí que se permita trabalhar o lazer dentro da primeira residência. Quando a gente vai para imóveis de lazer, a gente quis entender um pouco como era o comportamento atual. E, para isso, a gente perguntou se as pessoas tinham imóveis de lazer. 28% não tinham imóveis de lazer. 28% tinham imóveis de lazer, 72% não tinham. E a maior parte deles é própria e 6% são unidades fracionadas, do tipo multipropriedade. A maior concentração está na praia, seguido de montanha e campo. Quando a gente analisa se as pessoas pretendem adquirir um imóvel de lazer, 83% dos entrevistados não pretendem, então a gente só tem aí 17% das pessoas com intenção de adquirir uma segunda residência, com maior ênfase para o litoral, aqui bem mais forte, né? Quando a gente vai para moradia, o tema moradia, primeiro momento, a gente tenta entender o perfil das moradias dos entrevistados. E 61% moram em apartamento, 39% casa. E olha que interessante, a gente tem aqui 58% dos entrevistados que possuem domicílio próprio e quitado. E se a gente considerar próprio, quitado e em quitação, nós temos 74% do mercado. O que prova, o que denota aí a cultura do brasileiro em adquirir da imóveis, casa própria, né? Da casa isso própria. É uma pergunta, é um ponto interessante, Cristiano, porque nós estamos vivendo um momento de dólar super alto, volatilidade na bolsa, né, e os juros mais baixos da história. E aí entra aquele investidor, né, o profissional liberal, o médico, o advogado,
o servidor público que tem um salário mais alto, que eram investidores de carteirinha, vamos dizer assim, dos imóveis no passado, boa parte desse perfil migrou para a Bolsa. E teve gente que perdeu aí 30%, 40% da Bolsa em função aí das quedas recentes da pandemia. Esse cenário, vocês acreditam que reforça a ideia do imóvel como moeda forte? Ou seja, a família vai voltar a dar aquele valor. Hoje está todo mundo nas suas casas, então esse desejo que é bem característico cultural do brasileiro de, bom, esse aqui é o meu patrimônio, eu estou aqui, daqui ninguém me tira, essa coisa vai ganhar mais força agora nesse momento, isso vai aquecer o mercado. Bom, eu acho que isso é uma tendência, até levando em consideração todos os ingredientes que promovem uma tempestade perfeita, taxa de juros, remuneração de investidor em renda fixa para lá de ruim, e a oportunidade e a segurança que o setor imobiliário por si só traz. A única coisa que a gente vai precisar avaliar é o impacto da perda da capacidade de compra, né? Então, tem que visualizar isso região por região. Isso vai depender do impacto que cada cidade teve, está tendo da pandemia. Isso precisa ser bem analisado. O Tomás falou isso, né? Aí que demora, né? Justo. Demora um pouco. Pode ser que tenha um espaçamento maior aí na intenção de compra, né? Sim, o Tomás vinha falando isso, essa importância dos cortes regionais. Tomás, quer complementar, por favor? Sim. Então, você veja só, nós fizemos esse trabalho convidando aí as pessoas a preencherem, tivemos quase 700 pessoas que preencheram esse trabalho das nossas bases de dados, tanto do Cristiano, do Fábio e a minha. E nós enxergamos nessas duas telas duas coisas extremamente importantes. As pessoas têm casa própria e as pessoas não têm segunda casa e não estão querendo comprar uma segunda casa. A combinação que foi falada, que eu acho que é extremamente importante, de que nós temos uma queda de juros, nós temos uma inflação controlada e que são fatores preponderantes para que o imóvel tenha uma atratividade muito grande de investimento, e isso é uma verdade. Por outro lado, existe também uma tendência muito forte que são os espaços colaborativos, que são os coworkings, que é a cultura do Uber, que é o compartilhamento. Então, você tem pegar o seu dinheiro e imobilizar numa sede própria, por exemplo, num escritório, comprar um prédio para ser sua sede, como era feito na década de 90, na década de 80, eu acredito que isso não vai ter mais. Você vai ter um espaço compartilhado e você vai ter o seu dinheiro aplicado em alguma coisa de base imobiliária, um fundo imobiliário, por exemplo, mas não o tijolo em si. Então, essas duas tendências vão conviver ainda um certo tempo, porque nós estamos adquirindo a convivência, a tendência do compartilhamento, e, ao mesmo tempo, temos essa cultura que vem da nossa colonização portuguesa, de ter a nossa casa própria, de ter o imóvel como sendo um bem de raiz, e temos também a vontade de ter essa propriedade em nosso nome e a necessidade de uma aculturização para ter um título de base imobiliária que não é uma escritura somente, mas é uma base, é um título de um fundo imobiliário que representa um certo tijolo, mas não é o tijolo. Então, essa mudança de cultura e esse novo olhar que está presente aí na nossa mudança de comportamento socioeconômico vai se definir nos próximos períodos aí de tempo. E não vai ser rápido, não. Eu acho que vai ter que ter aí um segundo semestre, o ano que vem, 21, 22, para que essa tendência se assente no terreno, né? Vai ser assim, na minha opinião. Eu acho, Tomás, que um lado que nós podemos ter do mercado imobiliário em relação à pandemia e à ideia da locação é nós desmistificarmos algo que foi construído via
algumas empresas que atuam massivamente no mercado de imóvel ultra compacto para investimento, que foi a ideia errônea de que as pessoas não queriam mais nada de propriedade, que elas querem compartilhar tudo. Isso, na nossa avaliação, nunca foi verdade, né? Ele foi um mito desenvolvido ao longo dos últimos 3, 4 anos, de uma estratégia comercial muito bem sucedida por parte de uma série de empresas, de que a ideia de que os milênios querem usufruir e não querem ter, né? A questão fundamental, Saulo, é que o milênio que as pessoas retratam dentro dessa figura do sujeito que quer experimentar, vivenciar e não possuir, o símbolo máximo é o nerd bem-sucedido que mora na Califórnia, né? E não é apegado a nada. O país dele, a cidade dele é o mundo. E a família dele é todo mundo com quem ele se relaciona. Esta não é a realidade de mais de 90% das pessoas no Brasil, que são de classe média ou média baixa. Então, é indiscutível que surgiu um segmento ao longo dos últimos anos, que foi o do imóvel compacto, o do compartilhamento e da locação. Mas isso sempre foi extremamente circunscrito, em especial aos bairros nobres da cidade de São Paulo. Então, aqui, essa pesquisa e a própria pandemia ajudam a desmistificar a ideia de que o futuro será basicamente via imóveis alugados. Ele tem, sim, hoje um mercado de locação por opção que não existia antes. Antes as pessoas alugavam por necessidade. E agora existe um segmento importante de locação por opção. E ele vai continuar existindo. Mas ele é isso aí, é 10%, 8% da população. O grosso do brasileiro vai continuar querendo morar, né, na sua própria imóvel. Eu queria o Cristiano, eu queria dar uma colocada numa coisa aqui, nessa fala do Fábio, que eu acho que o que ele está colocando é verdade, mas a gente também tem uma outra verdade, que é esses compactos, eles foram sendo reduzidos também porque você não tem dinheiro para comprar uma coisa de maior tamanho. Os residenciais compactos, por exemplo, para estudante, que são colocados na beira do metrô, ele é um outro universo que não é esse universo do nerd, o universo do milênio. É um universo da necessidade, da oferta e da necessidade, entendeu? Eu acho que isso é importante, porque você vê, nós temos realmente, o Brasil é um país pobre, de classe média, média baixa. E a questão da moradia, ela é... Desculpa, que eu fiquei sem vida aqui. A questão da moradia, ela é uma coisa de condição financeira de pagar o quê? E aí os imóveis menores proporcionaram essa moradia. Eu diria, corroborando com o que vocês estão falando, que os dois estão certos, né? Eu acho que se aquele cliente ele tem um perfil, às vezes até muito jovem, que ele não tem o dinheiro suficiente para imobilizar numa casa, ele deve partir para a locação. Mas se ele tem aquele dinheiro com essas taxas de juros que estão, é melhor que ele adquira um imóvel do que ele deixar um dinheiro aplicado bem baixinho, que não vai render essa coisa toda, e pagar um aluguel mais alto do que daria a aplicação, de repente, para uma outra pessoa, né? Então, acho que as duas... Era exatamente isso que eu ia falar. Sem dúvida. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia falar. Agora, Cristiano, corroborando com vocês, amarrando, Sim. Depende tanto da condição financeira quanto da jornada de vida no qual a pessoa se encontra. O cara jovem, ele tem um desejo, o cara quando casa e tem filho tem outro desejo, e por aí vai, né? Cristiano, nesse gancho, tá complementando sua resposta, não é lhe interrompendo, não, é para você complementar a resposta e responder no seguinte. Nós estamos vendo aqui, de vários indícios diferentes, a pesquisa mostrando isso, o desejo por ambientes mais espaçosos, né, e de acomodar novos usos que a casa não acomodavam antes. Então, a economia está encolhendo. Então, a gente está aqui com 3 fatores aqui. Eu quero mais espaço, eu quero ambientes maiores, né, e eu estou com menos dinheiro. Como é que a gente faz para conciliar isso tudo?
Aí é uma pergunta para vocês incorporadores, viu, Saulo? Como é que faz para caber no bolso no custo da incorporação? É uma equação difícil de fechar, né? Mas eu acho que tem solução. Quando a gente analisa aquilo que é possível ser feito, é lógico que as famílias que tiverem condições financeiras de implementar essas mudanças, elas acontecerão. Mas você vê que 87% das pessoas estão felizes com seus imóveis. Mas a maior parte delas... Isso é surpreendente, não é, Cristiano? Foi surpreendente. Eu esperava um outro resultado, Tomás. Eu também. Eu fiquei muito surpreso com esse dado. Fiquei também. E olha que interessante. A maior parte delas está buscando o quê? Reformas, adaptações, upgrades. Ajustes. Ou seja, isso casa exatamente com o aumento do consumo de material de construção. Isso tem sido muito visualizado, né, Tomás? O que cai como uma luva a oportunidade tanto de ofertar empreendimentos mais versáteis e flexíveis, né? Ou seja, empreendimentos que possuam paredes drywall, a solução própria do molecular, ela cai como uma luva, móveis compactos que possibilitem o uso versátil, ou seja, aqueles móveis que normalmente são utilizados em apartamentos bem compactos, que o cara puxa, sai uma tábua de passada, daqui a pouco o cara puxa, sai uma mesa para estudo, enfim. As adaptações acontecerão, principalmente na questão do financeiro. Aquele cara que não pode, ele vai adaptar. E tudo aquilo que tiver possibilidade, abertura e flexibilidade de adaptação vai cair como uma grande oportunidade. Eu acho que o molecular, aproveitando o gancho que o Cristiano tocou na molecular, os ganhos, talvez, de eficiência arquitetônica, e, portanto, eficiência de construção e eficiência de viver naquele ambiente, talvez, nesse momento, sejam ainda mais significativos do que o ganho de longo prazo da possibilidade de aumentar ou diminuir o próprio imóvel comprando ou vendendo uma parte dele, né? Eu acho que todo o conhecimento adquirido de desenvolvimento de centenas e centenas de projetos possibilita com que o nível de eficiência aumente, possibilitando, portanto, que, eventualmente, um aumento de eficiência de 5%, 7%, 8% no custo possibilite, simultaneamente, o aumento da área, mantendo o mesmo ticket, né? Então, eu acho que esse é um caminho importante. Se o mercado encolheu, os custos têm que encolher também, né, para poder acompanhar, não é verdade? Perfeito. Agora, essa questão do espaço, vamos lá, a gente está falando aqui desse desejo por mais espaço com um bolso menor, então a gente está falando do mesmo lugar, de a gente otimizar mais aquele espaço, usar a criatividade para reduzir custos com eficiência e também ter uma versatilidade, como vocês estão colocando. Agora, dentro da cidade, a gente pode observar, é óbvio que em cada cidade, mais uma vez, a regionalização interfere, mas a gente pode ter uma migração, como a gente vem tratando aqui nas outras lives, de pessoas buscando sair do apartamento e morar em casas, em busca de mais espaço, e outras pessoas que estão passando a limpar a casa que não limpavam, uma vez que dispensaram seus funcionários e tal, querendo sair da casa e ir para um apartamento para ter uma vida mais prática. E aí eu queria ver se a pesquisa tem mostrado isso, se mostra, e vocês acreditam nessa migração, e quais seriam esses movimentos, E também o seguinte, dentro da cidade, talvez uma coisa que a gente não esteja muito habituado, porque os bairros, eles têm, dentro das cidades, eles têm as suas características próprias e têm aí os preços, né, de cada bairro tem seu preço que pratica, às vezes uns bem parecidos, às vezes uns que se destacam mais do que os outros. Será que pode haver uma movimentação de, por exemplo, eu moro num apartamento de 80 metros quadrados num bairro mais nobre e eu vou agora passar para um apartamento de 120, ou de 100, ou de 120, num bairro menos nobre, para que eu possa caber agora com todos esses meus anseios de espaço dentro da minha casa. Isso, o que é que vocês imaginam em relação a esses dois pontos? Saulo, eu queria colocar duas coisas aí que eu acho que fazem sentido, e principalmente retomando um pouco essa fala do Fábio sobre o molecular. Essa flexibilidade vai ser extremamente importante. O produto deve se acomodar ao longo do tempo
para atender as necessidades que vão surgindo naquele morador. Agora, nós temos um descasamento aí, né? Como você mesmo disse, para aprovar um projeto hoje, nós vamos ter esse projeto sendo vendido daqui a 2 anos. Então, esses 2 anos daqui até lá vão ser laboratórios de ver o que se sedimenta como verdade e o que não. Nessa coisa de mudar, nós temos aqui em São Paulo uma cidade, mega cidade, que obriga você a ter deflagradores de mudança que são disparados pela escola do filho ficou adolescente e o clube, a existência do supermercado, dá agora na área de saúde para ver se tem algum laboratório, alguma coisa perto. A cidade vai começar, cidades de 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, vão obrigatoriamente começar a se descentralizar. E essas novas centralidades que vão surgir, mais equilibradas, com tudo aquilo que o bairro precisa para o seu viver de cotidiano, no supermercado, o laboratório, a escola do filho, o clube e assim por diante, esses serão os deflagradores no processo de mudança, de sair de um lugar e ir para o outro. Eu acredito fortemente que a adoção da internet, o trabalho à distância, não total, mas parcial, e a facilidade de ter um lugar que seja mais seguro, que eu não tenha tanto problema de mobilidade e que a minha mobilidade seja circunscrita a um espaço geográfico de um bairro onde eu posso caminhar, onde eu posso ir de bicicleta e tal, serão os grandes gradientes de tomada de decisão para mudar de casa, mudar de apartamento. E eu acho que nessa linha, quanto mais flexível for o produto para atender diversas demandas, ele vai ter um maior sucesso. E o molecular está incluído aí. Eu gostaria de complementar, e eu acho que o Tomás está indo bem no caminho, que eu concordo. Eu vou pedir antes, Cris, para você pular 2 slides desse aí, a partir desse, que eu vou usar para responder a pergunta do Saulo. Esse aí mesmo, que estava um oculto, no meu aqui. Esse aqui? Esse aí, isso, esse mesmo. Né? Veja que existe uma questão, e aí eu acho que a gente entende, quando a gente percebeu que 87% das pessoas estavam satisfeitas com o próprio imóvel. Isso não significa que ela não queira mudar. Né? Então, veja aqui, que de todo o universo, 56% está feliz e não pretende mudar de imóvel nos próximos 2, 3, 4 anos. 31% está feliz, mas ainda assim gostaria de mudar. E 13% não está feliz e, portanto, gostaria de mudar. E olha que interessante. Se essa pesquisa tivesse sido feita há 3 meses atrás, essa segunda coluna, eu tenho certeza que seria diferente. Nós entrevistamos aí mais ou menos 35 mil pessoas por ano e a proporção tem sido sempre o maior número de pessoas saindo de casas para apartamentos. Custo, distâncias, etc. E veja que aqui o desejo está maior por casa do que o número de pessoas que moram em casa. Isso pode ser algo momentâneo, pode ser que isso seja reflexo da pessoa estar tendo que passar 2 meses em casa, mas a sua casa, o seu lar é um apartamento, e ele não consegue nem pegar o sol, porque não tem nem varanda, e daí ele fica olhando pela janela o vizinho, e olha lá o vizinho na grama, com o filho na grama, e fala, putz, morar numa casa é muito melhor. Então, no mínimo, as pessoas estão refletindo sobre isso, Saulo. E aí, o que vai depender se ele vai fazer ou não? Eu diria que tem 3 questões fundamentais se ele vai fazer ou não. Primeira, nível de renda. Só existe efetivamente opção nas camadas mais altas. Não estou falando milionário. Nós estamos falando aí pessoas com renda acima de R$10 mil que estariam fazendo algum processo de upgrade ou de troca simplesmente de imóvel. Né? Pessoas com menos renda ainda estão pagando o imóvel, tem tendência a ter menos possibilidade de, ainda que eventualmente tenham desejo. Então, primeira questão da renda. Segundo, se essa pessoa, essa família possui filhos e em que idade? Porque nos bairros mais afastados existe menos oferta de
escolas boas, né? Infelizmente, a estrutura geográfica de uma cidade, nos melhores bairros, é onde tem as melhores escolas, porque existe densidade suficiente para ter alunos suficientes pagando aquelas mensalidades. Então, se a gente parte de um público com maior renda e essa pessoa precisa se afastar, ela daí vai ter que fazer o caminho oposto. Eu estou no home office, mas meu filho eu tenho que levá-lo todo dia naquele outro bairro. E terceiro ponto, se essa pessoa possui flexibilidade de trabalho. Ela já era uma função que permitiria uma grande proporção de home office, mas ela não executava ou por falta de cultura própria ou porque a empresa não tinha essa cultura. Então, eu acho que esses 3 pilares, renda, existência de filhos pequenos ou adolescentes, que adolescentes são mais fáceis do que pequenos. Ou a já gente pode adultos. até chamar esse segundo também, Fábio, de mobilidade, né? Mobilidade. Urbana, Mobilidade. né? Mobilidade. Sim. Eu chamaria isso de mobilidade. E o terceiro é a flexibilidade, né? Ele tem que ter esses 3 pontos para saber se ele vai, sim, se afastar. Porque, jogando a bola aí para você, Cristiano, para você continuar, ou até para o Tomás, que trabalha ainda mais com urbanismo, né? É o nosso decano do urbanismo aí no Brasil, dos estudos de urbanismo, que é o seguinte, né, Tomás? Por que loteamentos de alto padrão sempre deram certo no Brasil, né? Afastados? Porque mercado imobiliário, Saulo, é uma contraposição entre metragem e localização. Você quer morar nas regiões com mais oferta de serviço e varejo, você vai morar menor. Você quer mais área, você vai ter que ir para mais longe. É exatamente a tua pergunta. Né? A tua pergunta foi essa. A pessoa vai sair de um 80 metros por 120, de um lugar mais central para um menos central? Nos Estados Unidos existe um termo para isso que eles chamam de drive to qualify. É você dirigir mais para você poder se encaixar e caber no seu bolso aquele tipo de imóvel. Cristiano. Mas Saulo, o que a gente está vendo, eu acho que essa coisa que o Fábio trouxe é extremamente importante, porque, assim, o que a gente está vendo é que, a internet veio para ficar, não é? E o trabalho à distância, o trabalho da sua casa, tendo não um home office, mas um workstation na sua casa, eu acho que vai ser uma realidade daqui para frente que vai ser adotada por todo mundo, principalmente para redução de mobilidade, que foi o que o Cristiano falou. Acho que a gente tem que equacionar que a descentralização que ocorreu no passado foi uma descentralização nessa linha. Os alphavilles levaram uma qualidade de vida para a distância, mas a gente tinha que voltar para trabalhar aqui no núcleo da cidade. Hoje, a gente está estudando a descentralização de bairros planejados, onde tem residencial fechado de tipo alphaville, de alto padrão, mas também tem produtos econômicos de Minha Casa Minha Vida para atender esta faixa da população que vai viver ali em conjunto com esse pessoal de alta renda. Quer dizer, a cidade ela é continente para diversas camadas de renda, não é? E a busca de qualidade de vida é um anseio que percorre num corte vertical a todas as demandas. Todo mundo quer, nos estudos que a gente faz, quando você faz um produto econômico, a pessoa quer tomar 2 ônibus em vez de 3 ou 4, ela quer também morar perto da creche, quer também morar perto da escola do filho, mesmo que a escola seja pública. Então, a descentralização sistêmica, é o que a gente tem trabalhado e visto, cada vez mais vai favorecer essa melhoria da qualidade de vida na medida em que eu tenho as coisas aqui ao meu redor e uma mobilidade reduzida. Perfeito, Tomás. Cristiano, vamos tocar, que tem um bocado de coisa ainda para a gente ver aqui. Vamos sim. Só mais um ponto que a gente não pode deixar passar em branco, uma vez que a gente está falando aqui da moradia, ou a intenção de mudar, ou a intenção de adaptar. Você vê uma tendência aí, as pessoas hoje, quem não cozinhava está cozinhando, né? E as pessoas estão começando a aderir ao hábito, novos chefes. Eu estava querendo... Pois é, eu estava querendo exatamente agora entrar no apartamento, né? A gente começar a entrar no apartamento e ver. A gente está ansioso para ver essas questões. Porque, por exemplo, começando pela entrada mesmo do apartamento, né?
a gente tem aí esses novos cuidados de deixar o sapato na entrada de casa, de higienizar as compras antes de guardar, e estamos falando já de áreas de higienização, né? Falando do país continental Brasil, a gente já tem aí no sul e sudeste as galerias e os vestíbulos, né, os átrios de entrada, então já era um ambiente físico que existia dentro da casa e que se tornaram áreas de higienizações. Então, eu queria ouvir de vocês se a pesquisa mostra alguma comprovação dessa nova demanda de ter área de higienização e também se ela seria na entrada de serviço, por causa da questão de higienizar as compras, seria na entrada social, aproveitando boa parte dos imóveis que já tem esse tipo de equipamento lá, ou se a gente vai demandar um novo tipo de posição para esse equipamento, que seria uma entrada de uma câmara de higienização que depois tivesse uma derivação de fluxo para o social ou para o serviço. Tomás? Opa, quero. Veja só. Primeiro, eu acho que essa coisa da higienização, principalmente na Europa, é um hábito incorporado na maneira de viver das pessoas. Você chega, entra, tira o sapato, porque você não carrega, eventualmente, alguma contaminação para dentro de casa. Eu acho que é um costume extremamente sadio e que provavelmente será incorporado no nosso cotidiano aqui. Daí, a termos vamos dizer, uma câmara de higienização, eu acho que é um passo um pouco maior que a gente teria que dar, porque, de novo, né, os apartamentos vão ser ajustados para atender esse novo formato de viver, tanto do ponto de vista do home office, como do workstation, como do ponto de vista do lazer e também da higienização. Agora, acho que é muito mais um comportamento higiênico que vai ser incorporado, como foi incorporado e será incorporado racionalização de uso de água, de energia e tal. A higiene, eu acho que vai também, até porque essa coisa do coronavírus vai demorar muito tempo, vai demorar ainda do 21, 22. Essa coisa da higiene vai ser incorporada na nossa vida como cozinhar, como o Saulo falou. E esta não precisa necessariamente ser uma câmara de higienização, mas, sem dúvida alguma, você vai ter um espaço que tinha antigamente, onde os mais velhos deixavam o guarda-chuva, deixavam a galocha, deixavam o chapéu, o sobretudo, que tem muito na Europa, né? Porque você tira o casaco. Os asiáticos também usam muito isso, né? Deixa o sapato Muito. Eu acho que essas coisas vão sendo incorporadas nos nossos costumes de viver. E é extremamente saudável, extremamente benéfico que isso ocorra. Agora, que a gente, na decoração, no espaço interno, tenha lá um espaço para que isso possa ocorrer de forma estética e de forma extremamente agradável. De repente, Tomás, a gente pode... De repente, a gente pode investigar isso na segunda etapa da pesquisa, né? Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que sim. Sim. Bom, falando do home office, Cristiano, não sei se era isso que você ia comentar, que o Tomás já tocou aí no assunto, e a gente está vendo aí na tela que 8% mudaram a rotina de trabalho, né? E o home office talvez seja o equipamento que mais está se falando, o ambiente, ou o uso que mais está se falando nesse período aí de quarentena, das pessoas demandando o home office. E aí, isso vocês enxergam como uma verdade absoluta já? Isso vai ser dentro das residências, obviamente aquelas que tiverem espaço, ou a gente vai fazer isso fora de uma maneira compartilhada? Como é que fica, nesse caso, essa questão de aglomeração? Paulo, acho que, mais uma vez, a gente bate naquele quesito querer nem sempre é poder, a questão financeira. Cris, desculpa te interromper, avança ali até antes da tua fala, você apresenta, por favor, aqueles números, porque a gente tem uma pergunta especificamente sobre essa questão do home office, se a pessoa... Avançando, né? Se a pessoa vai fazer... Essa aqui? Depois. Ah, tá. Trabalho atual. Perfeito. Né? Essa aqui. Aí depois, né? Perfeito. Vou passar aqui boa, Fábio. Exato. Obrigado, Fábio. Eu acho que a questão do poder
ela impacta bastante nisso, porque você querer colocar um espaço exclusivamente para home office significa que você vai ter que adquirir mais metro quadrado e isso impacta na tua capacidade de compra. Aqueles que puderem fazer, eu acredito até que isso vem como uma oportunidade, mas eu vejo muito mais como uma adaptação de uso misto de alguma área, algum ambiente que já exista no apartamento. Ocioso, né? Exatamente, que aí vem como uma luva a possibilidade de implementação de móveis flexíveis, de você poder utilizar um home office no quarto, ou no espaço, no corredor. Na varanda, e aí, né? na própria varanda, né? Um home office. Exato, eu estava conversando com o Saulo sobre isso. Da varanda, ela pode tanto funcionar como co-work, ou home office, como pode funcionar também como ginástica. Muita gente hoje está utilizando a varanda para fazer ginástica. O cara abre lá um móvel, desce um supino, que o cara pode fazer a ginástica dele. Então, o uso misto vai estar muito atrelado à condição que cada um tem de implementar essas modificações. É claro que todo mundo agora vai querer tentar adaptar um pouco dos seus espaços, mas sempre ele vai esbarrar na questão financeira. Só um ponto que eu queria abrir, chegando nessa parte gourmet também, que a gente, antes de chegar aqui no home office, a gente deu até uma passada, que é um ponto bem interessante que a gente viu quando a gente abriu a segmentação por região. Você vê que o crescimento enorme das pessoas querendo utilizar mais churrasqueira, varandas com churrasqueiras no sul, e as pessoas querendo utilizar mais a varanda gourmet no Sudeste e no Nordeste, ou seja, a varanda gourmet entrando como consolidando a sua presença, bem como também a utilização de cozinhas americanas, integrando espaços e permitindo que as pessoas socializem esse novo hábito de cozinhar. É interessante tudo isso. Mas eu, particularmente, na parte do home office, eu acredito muito mais no uso misto do que propriamente a implementação do espaço para isso. Vocês concordam? Cristiano, Concordo. Vamos lá, vai lá, Fábio, depois eu falo. Concordo, né? Até pelo seguinte, o home office ele não precisa de um espaço muito grande, a maior parte das pessoas só precisam de um notebook. Eu sou professor, você é professor, a gente precisa de espaço de livro, correção de prova, aquela coisa arada toda, e precisa de um espaço maior. Mas não necessariamente as pessoas precisam disso, né? Então, eu acho que a tendência central seria o mais home office, mas não necessariamente com um espaço exclusivo para isso, e sim com diferentes espaços coringas. O que eu acho que vai ser importante é que grande parte dos empreendimentos deveriam pensar na ideia de um coworking dentro do produto. Veja, o coworking não é o home office na planta, é um espaço de trabalho na área de uso comum, né? E quando eu digo na área de uso comum, não é necessariamente aberto ao público, até porque a gente trabalha em home office, mas a gente receberia todas as pessoas na nossa casa, qualquer parceiro, qualquer fornecedor, qualquer cliente, para uma reunião de trabalho ou funcionário na nossa própria casa, dentro do nosso lar, às vezes no meio de com o filho brincando de futebol, etc. Então, o espaço de coworking dentro da área de uso comum, eu acho que será mais importante do que a própria criação no home office exclusivo, até porque em plantas menores de 30, 40, 50, 80 metros, um home office consumirá uma área grande do apartamento. Em 150, 200, 300 metros é fácil colocar qualquer área a mais, mas nas plantas menores não. Então, eu acho que a ideia do coworking é importante. E veja que essa própria pergunta que o Cristiano está mostrando aí nesse momento demonstra como um número maior de pessoas pretenderá trabalhar em coworking, inclusive com liberdade eventual de estar em pontos diferentes de diferentes coworkings da cidade. Então, eu acho que é por aí o caminho. Ou seja, o uso disso de forma planejada e organizada dentro do condomínio é totalmente possível, né? Claro. E quem tiver espaço vai acomodar uma pequena estação no apartamento, mas para o uso externo, que pode ser menos usual, mas também acontece, você poder contar com esse apoio do condomínio, eu acho que é interessante. Já são dois outputs interessantes aqui para a gente
inserir, né? Antes mesmo da investigação da segunda etapa, a gente já considerar essa questão do mini coworking na área comum do prédio. Saulinho, por exemplo, eu entrevistei esses dias para o nosso canal do YouTube o Fabrício Mitre, que é CEO da Mitre, uma das duas empresas que abriram capital esse ano, captaram aí 1,3 bi mais ou menos. E quando a gente falou do home office, especificamente, ele falou, olha, Fábio, eu tinha um preconceito danado com home office, danado. Aqui na empresa a gente não gostava, etc. E nós já estamos decididos que as pessoas terão, no mínimo, um dia de home office por semana. Isso significa que, como não vai ser todo mundo no mesmo dia, a gente vai ter menos 20% de pessoas por dia no escritório. E eu que já fazia coworking, ele colocou em todos os meus empreendimentos planejados dos últimos anos que eu lancei, 2018, 2019, ele já tinha colocado coworking, ele vai continuar colocando, né? Então, eu até brinquei com ele. Bom, você tinha uma bola de cristal, né? Você já sabia que a gente ia precisar usar o coworking, né? Pois é, isso é um movimento que está acontecendo. Muita gente está achando que os espaços corporativos... Eu queria até levantar essa pergunta aqui, porque muita gente está achando que os espaços corporativos vão diminuir em função do home office, e outras pessoas, o Silvio Meira, por exemplo, falou na primeira live, ele disse, olha, será que a gente não vai demandar mais espaço em relação a pessoas por metro quadrado nos ambientes, até para atrair as pessoas de volta para o ambiente de trabalho? Porque a gente tem hoje uma relação aí nos grandes espaços, né, os escritórios aí do Open Space, de 3 a 5 metros quadrados, e será que isso agora não vai passar a ser 7, vai passar a ser 10, porque as mesas não vão mais ficar tão próximas, as pessoas vão manter um distanciamento maior? Então, como é que se comporta isso? Como é que vocês veem isso? Não sei se o Tomás quer complementar e falar alguma coisa, Tomás. Então, eu acho que tem duas coisas que estão presentes nisso aí. Aquela coisa que o Fábio colocou, que a gente precisa ter um espaço, é um workstation, na verdade, porque o Fábio está fazendo essa live, por exemplo, no celular dele, eu também estou fazendo no meu iPad, então não é que você precisa de um escritório para você fazer esse trabalho à distância. A segunda coisa é que nós vamos ter um avanço de tecnologia muito grande, entendeu? Nos próximos 5 anos existe um represamento de produtos na área de tecnologia para essa parte de inteligência artificial que vai adentrar na nossa casa assustadoramente, com essa coisa da Alexa, Watson. Nós vamos ter a internet das coisas, né, Tomás? Hein? A internet das coisas, né? Está chegando aí. A internet das coisas, exatamente. Você vai ter uma interconectividade entre as coisas da sua casa, do seu apartamento, que vão favorecer muito que você tenha um período e um tempo de trabalho em casa da melhor qualidade possível, e não necessariamente um espaço muito grande como foi pensado no passado. Então, esse avanço da tecnologia, essa colocação do espaço tipo workstation, da mesma maneira que você vai ter espaço gourmet para uma nova forma de cozinhar e conviver, tendo a cozinha como um ambiente de integração, eu acho que essas coisas virão para ficar cada vez mais e vai ser incorporado na nossa cultura. Eu acredito nisso muito fortemente. Eu acho que a tecnologia e esse trabalho à distância ele veio realmente para ficar. Estou vendo aqui em São Paulo, todo mundo já está passando para deixar todo mundo trabalhar em casa. O pessoal da XP está trabalhando em casa. Até o final do ano. Até o final do ano. As pessoas estão vendo que é possível, né, Tomás? Antigamente, isso era muito comum. Eu acho que isso com vocês também. Eu já viajei 12 horas entre ida e volta para fazer uma reunião de 1h30. Então, hoje as pessoas estão vendo isso é uma loucura. Fazer uma conferência. Né? Veja o que a gente está fazendo agora. O Fábio está lá em Curitiba, você aqui, eu aqui, o Saulo lá em Recife. Nós estamos vivendo o exemplo puro da globalização e da internacionalização da internet e da tecnologia que está disponível. Quantos sites de reuniões apareceram?
nesses últimos 2, 3 meses. Uma loucura. Muito bom. Vamos avançando, que ainda tem ainda os 3 tópicos para retratar. Vocês falaram de tecnologia, a gente vai falar isso no final da pesquisa. Tem a questão da segurança, a questão dos espaços. Vamos adiante. Vamos em frente. Bom, situação financeira, quando a gente procura entender alguma posição, Saulo, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Eu ia perguntar qual era o impacto, exatamente do ponto de vista financeiro, se tinha alguma coisa específica nesse sentido. O Tomás, a gente estava conversando aí no esquenta da live, ele falou um ponto interessante em relação a isso, mas pode tocando, acho que ele faz uma complementação aí na hora. Bom, o que eu achei interessante, o impacto financeiro ele vai ser muito claro, já quando a gente comparar alguns gráficos. Aqui a gente procurou entender o momento antes da pandemia, 69% possuíam reservas, e olha que interessante, 79% das pessoas pretendem mudar o hábito na situação financeira. E esse hábito está muito direcionado no planejamento financeiro. Isso implica em uma porrada de coisas. Isso implica em redução de custos, sobretudo custo fixo, a utilização dos recursos de uma forma mais inteligente e por aí vai. Muito sério isso, muito sério. Essa reflexão que nós estamos fazendo, todos nós estamos fazendo em todas as camadas sociais, de valor e não de dinheiro, né? Não de preço, mas de valor. O que nós valorizamos efetivamente, o que é nosso rendimento e usar de forma adequada para as coisas que são imprescindíveis na nossa vida e que afloraram nesses 90 dias que a gente está recluso. Eu acho que vai ter uma mudança muito significativa do nosso comportamento dentro da questão financeira. Isso abre um excelente caminho para equipamentos que promovam a implementação de tecnologia para a utilização dos recursos de forma inteligente e sustentável, né, Tomás? Ou seja, redução de condomínio, de custo condominial, a utilização de porteiros eletrônicos, que diminui o custo, a utilização da tecnologia para poder otimizar a energia, o consumo de energia, enfim. Não, tinha algumas coisas que eram muito tabu, né? O uso da internet, o uso da tecnologia, videoconferências e tal, eram uma coisas que eram muito distantes e muito, aparentemente, na nossa cabeça, muito complicadas e tal. Esse momento de 90 dias que a gente está vivendo trouxe isso para um patamar de verdade, de simplicidade e sendo acessível a todo mundo. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp, então você põe um grupo de WhatsApp dentro do teu condomínio, as pessoas se falam. Então, são atributos que a tecnologia está nos favorecendo para um novo comportamento, uma nova maneira de viver. Eu acho que isso vai ser facilitador e vai ser organizador do nosso recurso, inclusive. Maravilha. Cristiano? Opa! Vamos lá, deu uma cortada aqui, mas voltou. Vamos adiante, pode ir tocando. Vamos adiante. Bom, eu falei, Saulinho, que a gente falava muito, você não acreditou, né? Então, vamos lá. Estamos com um atrasinho de 15 minutos só. O resto está no cronograma. Mas está valendo muito a pena, que o conteúdo é muito rico. A gente devia ter umas 3 horas para live dessa. Pena que não dá. Mas vamos lá. Olha que interessante. Esse aqui a gente tentou entender o peso de itens de consumo no orçamento familiar antes da pandemia. Você vê que a alimentação fora do domicílio era o campeão, seguido de moradia e alimentação dentro do domicílio. Quando a gente vê o peso, o impacto daquilo que se pretende mudar após a pandemia, a alimentação dentro do domicílio foi o top 1, abrindo caminho aí para a utilização de varanda gourmet, varanda com churrasqueira, cozinha americana, enfim. As pessoas aprenderam a cozinhar, estão virando chefe de cozinha. Eu aqui em casa mesmo, meu amigo, eu estou o chefe de cozinha. Treinamentos, esporte, lazer, ou seja, o uso do condomínio, o uso, a mudança de comportamento bem explícita nesses itens Eu aqui. acho que além disso, é importantíssimo nós destacarmos 2 coisas.
que, portanto, também serão um deles muito afetado, como segmento econômico, né? Porque ali, ó, alimentação fora do domicílio, 54% pretende diminuir, né? É natural, por dois motivos. É um local que você pode se contaminar e é um gasto caro, né? Comparativamente à alimentação no lar. Porque ó, a alimentação no lar é mais barata, muito mais saudável. Né? Bom, dá para não ser saudável também. Se você quiser costelinha de porco todo dia, não dá para não ser saudável também. Né? O torresminho, né, Fábio? O torresminho. Mas partiu do pressuposto que ele quer ser saudável, né? Fábio, tem um amigo meu que aprendeu a fazer cerveja caseira, ele falou que nunca mais toma cerveja em outro lugar. Mas continua engordando aí, né? E outra coisa que eu acho, assim, porque só um pouquinho, Solinho, porque é evidente, empréstimo claro. Todo mundo quer sempre diminuir. Mas outra coisa que se destaca bastante e que impacta o imóvel, Saulo. Porque a alimentação, o aumento da alimentação no domicílio leva à necessidade de mais fluidez na integração de cozinha com os outros ambientes. Né? Se a pessoa cozinha mais, ela vai ter que tanto guardar mais mantimentos quanto mais espaço para cozinhar, para estar com as pessoas, etc. Então, isso é uma das coisas. E a outra é a mobilidade. Veja que 34% das pessoas pretendem diminuir veículo. Diminuir veículo. O que abre o campo para empreendimentos bem localizados, né, Fábio? Ou seja, próximo de centralidades que atendam às necessidades das famílias. A gente está fazendo, a Molecular está fazendo em São Paulo vários edifícios, projetos de edifício compacto, com 0 vaga de estacionamento já. Bacana. Já fizemos com 1/3 das unidades, já fizemos com 20%, e agora, assim, estamos fazendo alguns com 0 vaga. Eu queria fazer uma provocação que talvez fique aqui para a segunda etapa da pesquisa, que é esses espaços gourmet. Na live 3, com os arquitetos de interiores, o Olegário Sá, aí de São Paulo, comentou que talvez fosse a volta, não da varanda gourmet, mas das cozinhas italianas e portuguesas, com a grande mesa dentro, e onde a vida acontece ali dentro da cozinha. Vocês têm parâmetros aí na pesquisa para indicar isso, ou a gente vai deixar isso para um segundo momento? Eu acho que é um segundo momento, né, pessoal? Agora a gente ainda não tem subsídio para dizer não. Mas se vocês me permitem, a questão financeira ela impacta aí, né? Naqueles que têm condições disso, eu acho que pode ser uma tendência. Nos demais, a simples abertura da cozinha já promove isso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que nós temos um impacto também cultural muito forte que veio desde a década de 50 para cá, impactando a nossa maneira de viver, muito influenciado pela cultura americana. Né? Você veja que essa coisa de cozinha americana, a gente chama de cozinha americana, em contraponto a uma coisa europeia, de que a cozinha é realmente um lugar de cozinhar com calma, fogão a lenha, aquelas coisas todas. Então, acho que uma investigação sobre cozinha mesmo, sobre espaço de alimentação e espaço gourmet integrado na nova casa e na nova maneira de viver, vai ser legal da gente investigar isso aí. O Fábio, quando falou que as pessoas vão cozinhar mais e vão ter mais espaço para mantimentos, talvez traga de volta a despensa. A despensa foi sendo excluída do layout das plantas e sendo um privilégio dos apartamentos maiores, e muitas vezes, mesmo nos apartamentos maiores, ela já não estava mais presente. Então, de repente, seja uma volta da despensa. Vamos investigar. Não, e a gente teve um exemplo nessa coisa de eu ter vindo aqui para minha casa, aqui na Represa, e ficado nesse novo modelo de viver aqui. A despensa foi imprescindível para a gente ter compras que duram uma semana, 10 dias, entendeu? Sim. Coisa que a gente não tinha mais. Vamos lá, Cristiano. Toca aí. Vamos embora. Bom, aqui estão os gráficos comparativos, que fica fácil a gente entender aquilo que está sendo diminuído e aquilo que está aumentando. Eu vou passar esse aqui, que a gente já comentou. Quando nós vamos para a temática de hábitos de lazer, as mudanças no hábito pós-pandemia, 79% das pessoas entrevistadas disseram que vão mudar, e no curto prazo. E quando a gente vai entender isso de forma segmentada, pontuamos cinema. Cinema, as pessoas pretendem mudar o hábito e pretendem a frequentar
a voltar a frequentar o cinema, mas no médio e longo prazo. Isso aí está muito ligado justamente à questão da aglomeração e de evitar lugares fechados. Quando a gente mais momentos de sexta-feira à noite, não no cinema, mas em casa, mais sábado Netflix, à noite, não no cinema, mais Netflix, etc. Mais ou seja, Netflix, mais tempo dentro do imóvel. Né? Então, eu acho mais que isso vinho, é importante, né, Fábio? nesse sentido. Mais vinho. Principalmente mais vinho. Quando a gente vê teatro, 43% das pessoas frequentavam teatro e pretendem voltar também no médio e longo prazo. Eu quero até fazer um ponto aqui. Vocês viram ontem, saiu a abertura do teatro na Alemanha. As pessoas tiraram, mais do que 60% das cadeiras e intercalaram as cadeiras. Foi uma coisa muito interessante. Parques abertos, olha que interessante, 81% das pessoas frequentam parques abertos e pretendem voltar no curto prazo, justamente por conta da oxigenação, da fluidez, evitando aí os espaços aglomerados e fechados, né? Essa tendência. Quando a gente vai para shopping tem 86% das pessoas frequentavam shopping e pretendem voltar no curto e médio prazo, mais acentuado no médio prazo, médio e longo prazo. Vocês querem fazer algum comentário aqui? Não, acho que pode seguir. Tá. Quando a gente vai entender... Não, só essa coisa do shopping aí, Cristiano. Tá. Eu acho que os grandes shoppings, no modelo que a gente viveu na década de 70 até agora, eles estão se modificando para espaços de lazer mesmo, de caminhada, para você andar dentro. Os shoppings abertos, aqui em São Paulo tem o Parque da Cidade e tal, você começa a perceber que o shopping já não é somente um lugar de consumo, mas é um lugar também de lazer, de caminhada, de encontros de gourmets, restaurantes e tal. Agora, a descentralização e a constituição de centros de conveniência nos bairros também é uma realidade, que vai ajudar a servir aquelas pessoas que vivem num bairro e numa centralidade nova, né? Então, o shopping está se modificando também como âncora de uma centralidade. Nós estamos com 2 ou 3 projetos onde a gente está estudando exatamente um bairro onde a âncora é o shopping. Fantástico. E eu acredito que deve ser uma tendência, né, Tomás, corroborando com isso que você está falando, da modificação das plantas do shopping, deixando eles mais arejados, mais ventilados. Iluminação natural. Né? Cristiano, você pode voltar um slide, por favor? Não sei se vocês viram na live anterior, na live 4, o Andrew Jorge falou dessa questão dos shoppings abertos nos Estados Unidos. Disse, inclusive, que teve um anúncio de um shopping fechado novo, a construção de um shopping fechado novo, assim, que teve uma repercussão negativa, porque está havendo essa tendência dos shoppings abertos. Já havia antes do Covid e agora foi acelerado. Mas, não, na verdade, é um slide onde mostra o comparativo, onde pretende alterar a intensidade de uso. Para quem possui área de lazer no condomínio. Acho que é um slide... não, o pretende para frente. Na realidade, tá. Desculpa, não chegou ainda não. Para frente. Isso. Esse aqui. Exatamente. Bom, a pergunta em relação a isso, porque a gente percebeu um aumento, aliás, uma diminuição em relação a salão de festa, né? Perdendo espaço, salão de festa, e dando lugar aí a academia, piscina, pista de caminhada, que corrobora com a história dos parques, da intenção de voltar a utilizar parque no curto prazo, áreas ao ar livre, ou seja, a gente tentar valorizar mais isso nos empreendimentos a partir de agora, né? Churrasqueira, espaço office, enfim. E a varanda se consolidando aí, né, Saulo? A varanda gourmet cada vez mais se consolidando. Acho que a gente só precisa tomar cuidado na questão da regionalização e da cultura, né? Fica muito claro que no Sul as pessoas querem a churrasqueira, e já em outros lugares a varanda gourmet ela entra como uma luva. Mas eu acho que cada lugar precisa entender melhor essas especificidades. Claro. Eu vou contar um caso rápido. Quando a gente teve a primeira vez lá em Porto Alegre, levando a Molego lá, fazendo roadshow lá com as empresas, a gente teve um input diferente do restante do Brasil todo. Era o seguinte, a partir de 50 metros quadrados já havia a demanda da churrasqueira na sala, não era nem na varanda, porque como o clima é mais frio,
Então, a churrasqueira na sala com 50 metros quadrados. E aí, a partir de, se fossem módulos de 50, a partir de 150, ou seja, com 3 módulos, já demandava, além da churrasqueira na sala, uma lareira também. Então, isso é uma coisa bem peculiar aí do Rio Grande do Sul e que, enfim, reflete a diversidade que nós temos aqui no Brasil todo. Tem uma lareira e tem uma churrasqueira dupla face, que ela abre para a varanda e abre para a sala. Olha que legal. Para a cozinha. É interessante. O churrasco no Rio Grande do Sul ele é uma âncora cultural fortíssima. Não tem Vou jeito. falar para você, a terra real do churrasco de qualidade é Curitiba, Tomás. Melhores churrascarias estão aqui. Foi muito bom estar dito isso, que o próximo lugar, a próxima reunião nossa é na casa do Fábio. Curitiba. Não é na casa do Sol, não, é na casa do Fábio. Lembrando que a Climb é de Porto Alegre, viu? Vão cortar, vão tirar a gente do ar. Vou tirar. Vamos adiante. Vamos lá. Vamos falar frente. Bom, aqui a gente pretende alterar a intensidade, aqueles que já usavam pretendem usar ainda mais, né, a questão da varanda, a academia interna dentro do condomínio, a pista de caminhada, a churrasqueira, a piscina, ou seja, as áreas de lazer, as áreas contemplativas, as áreas de relaxamento são o alvo principal do aumento da intensidade de uso. Quando a gente vai para a segurança das cidades, ou dentro dos condomínios, 51% dos entrevistados acredita que haverá mudança na cidade, né, e com maior ênfase no controle da mobilidade social, seguido de restrições sanitárias e mais violência. Quando a gente entende as mudanças que deverão ser trabalhadas, os entrevistados acreditam que medidas de distanciamento social, tanto para espaços abertos quanto para espaços fechados, prevalecerão. Então, aí vem de novo a calhar aquela situação do porteiro eletrônico, né? Porque o porteiro eletrônico ele tem uma necessidade da quebra do paradigma, mas ele proporciona um aumento da segurança, que você não tenha ninguém ali para ser rendido. Você consegue aumentar a rapidez na questão dos alarmes e, sobretudo, diminuição do custo, que a gente passa a integrar com aquele tema lá atrás que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em diminuir o seu custo, em aumentar suas reservas e por aí vai. Eu acho que isso reforça essa questão da segurança, reforça o que a gente falou na live 2 com o pessoal de arquitetura e engenharia hospitalar e o infectologista, de transformar clausuras de segurança, de usá-las para higienização, com câmera de higienização na entrada do apartamento, do edifício, né? Também eu gostaria de falar, Saulo. Pois não. Desculpa. Que além da questão... Pode falar, fala lá. Vai lá. Não, era só para concluir, Fábio, era essa questão da clausura, outra coisa que confirma é o delivery room e o item de segurança, de repente, cerca eletrificada ou com sensores, coisas desse tipo, que já eram equipamentos conhecidos aí, mais fortes em algumas cidades em relação a outras, mas acho que volta aí com mais força depois desse período, né? Mas pode falar, amigo, desculpa aí interromper. Então, o que eu acho é assim, que nós temos a questão da higienização, que ela levará pelo menos 2 anos. Os especialistas principais dizem que, veja, nós vamos ter vacina provavelmente já no primeiro trimestre do ano que vem, mas até um volume suficientemente grande da população mundial estar vacinado, até meados ou final de 2022, o mundo ainda conviverá com certo grau de contaminação com coronavírus. Então, é um processo aí de 2 a 3 anos, pelo menos, onde a gente vai manter um nível de higienização alto, né? E, além disso, o aumento da presença dentro de casa tem levado, aí, independente da questão da higienização, a necessidade da criação de uma área de uso comum, que já era discutida em alguns casos, em São Paulo, em especial nos empreendimentos compactos, mas que eu acho que tem que ser levada a todo e qualquer tipo de empreendimento, que a gente está brincando aqui que o terminal logístico de última milha não vai mais ser aquele barracão logístico dentro da cidade, vão ser os prédios, as casas, os condomínios fechados, porque não tem como. Nós estamos recebendo uma quantidade absurda de iFoods, Rappi, qualquer coisa similar, para entregar comida, e uma quantidade avassaladora
de pessoas entregando caixas. E aí aquele negócio, teu empreendimento tem clausura, tem portaria blindada e entram 990 pessoas por dia que ninguém nunca viu para deixar alguma coisa. E quando vai deixar alguma coisa, tem que ser aberto portas. Então, a gente precisa claramente vai aumentar. de ambiente de segurança. É um ponto de vulnerabilidade. E vai aumentar, né? viu, Fábio? Eu queria só... Agora que eu estou conseguindo aqui ver as perguntas, eu estava preocupado a gente calibrar o tempo e já estamos finalizando. E, infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para perguntas porque, enfim, a gente iria estourar muito. Mas aí eu queria reforçar que a gente falou na vez passada. Tem várias perguntas aqui para fazer. Se as pessoas puderem, lá no Instagram da Molecular e no Instagram do Pandebuilding, tem um post para cada painelista. Então, você pode ir lá, deixar sua pergunta, que a gente vai lá e responde, e todo mundo pode ir lá acessar e acompanhar. Queria só deixar um esclarecimento aqui, que quando vocês falaram de Molecular, aí veio aqui um questionamento se era mais caro do que o projeto convencional. E não é. É o mesmo custo do projeto convencional, porque o que individualiza, o que faz encarecer o projeto não é o fato dele ser ou não molecular, porque é uma inteligência de projeto, mas é a individualização das unidades. Ou seja, se você tem um apartamento de um prédio que você tem 10 unidades de 30 metros quadrados e você vai transformar isso num molecular, o custo vai ser o mesmo, tá? Agora, se você tinha um apartamento de 300 metros quadrados e você quer dividir em 10 de 30, aí vai encarecer sendo molecular ou não, porque você aumenta a densidade de parede, área molhada, relação de vaga de estacionamento, de elevador, de gás e tudo que depende de população do prédio. Então, só para deixar esse esclarecimento aí, desculpa aí ter saído do tema. Mas quem tiver suas perguntas, por favor, vão lá no Instagram. Pode tocar aí, Cristiano. Tecnologia, eu acho que é o nosso último ponto, né? Exatamente, é o nosso último tema. A gente vê, olha que interessante, aqui como era a frequência do uso da tecnologia antes da pandemia. Você vê que aqui que o top one era WhatsApp, aplicativos bancários, Instagram, enfim, aplicativos de filme. E olha a modificação das pessoas com relação à utilização agora e pós, que pretende continuar pós-pandemia. Sistemas de conferência ganhou um impacto muito grande, o que vai otimizar e muito o tempo das pessoas e certamente diminuir custo de tempo, custo com mobilidade urbana, o que é uma boa notícia para mim, para Saulo, para Tomás e para o Fábio, que a gente vai diminuir um pouco as viagens. É isso aí. E nós vamos fazer mais reuniões de kick-off de projeto por conferência. Que maravilha! Que maravilha! Minha esposa e minhas filhas estão adorando isso. Rapaz, a minha filha está me chamando de papai. Antigamente, ela voltou a me chamar de papai. Tinha uma coisa, Cristiano, tinha época que chegava, mãe, tem um cara aí na porta. Tomás, para não acontecer isso, eu tinha um quadro bem grande na entrada da casa dizendo: esse é seu pai. Mas é uma verdade, é um impacto mesmo. E esse sistema, o crescimento dos sistemas de videoconferência vem de novo, né, a reforçar a questão do home office, esse impacto no escritório, na verdade. E também, eu acho que também reforça o aumento de aplicativo de comida, reforça a questão do delivery room lá embaixo, né? Inclusive refrigerado, quando for o caso, ou aquecido, quando for o caso. Isso é uma modificação estrutural no apartamento, né, no prédio. A necessidade tanto desses pontos de recebimento, como também a necessidade de embarque e desembarque para aplicativos de Uber, táxi e por aí vai. E a gente vê também aqui uma grande necessidade explícita no aumento da infraestrutura que dê suporte a tudo isso, né? Uma internet de qualidade. Então, a gente tem uma porrada de prédio que não tem condições de ter uma internet dedicada. Simplesmente isso que eu queria colocar. Isso que eu queria colocar. Nós estamos falando muito da inserção de produtos no tecido urbano, porém, a infraestrutura de internet, agora que nós estamos caminhando para uma internet 5.0, por conta da inteligência artificial, o aumento da tecnologia vai ser assustador. E vai ter que ser incorporado essas coisas todas no edifício, entendeu? O edifício vai ficar inteligente também, com todas essas apetrechos e coisas que a tecnologia está desenvolvendo. Veja o número de aplicativos de
de comida, o número de aplicativos de carros compartilhados, além do Uber. O ciclo novo aí de tecnologia vai nos dar um monte de coisa. O que precisa? Uma infraestrutura de internet, uma infraestrutura de fibra ótica que dê uma internet de qualidade e não que fique caindo toda hora quando a gente está fazendo alguma coisa. E de energia elétrica também, né? Porque o consumo de energia elétrica tende a crescer muito dentro dos empreendimentos, né? Vai ser mais demandado, nos né? Nos Estados Unidos e na Sim. Europa, mais ou menos 30% dos lares já possuem aparelhos inteligentes, né? O que é um aparelho inteligente? É aquele que você pode, por exemplo, isso existe de fato, você programa o teu celular para que a cafeteira e o forninho elétrico comecem a funcionar às 6 da manhã, e quando se levanta às 6h15 da manhã, está o cafezinho pronto e o pãozinho de queijo prontinho no ponto para você comer e tomar o café da manhã. Isso já existe. Não, né? Também... Existe um aplicativo que eu não vejo a hora de chegar. E também, Fábio, você vai ter o tempo todo agora, cada vez mais, a produção desses equipamentos e equipamentos de baixo consumo, não é? Você vai ter cafeteira, vai ter tudo que é de baixo consumo de energia. Então, uma coisa vai ajudar a outra. Robô para limpar a casa, eu acho que nunca foram tão consumidos como ultimamente, né? Aquele robô aspirador, verdade. Geladeira com inteligente diminuição... que mostra a validade do produto, enfim. Você diminuição de funcionário, né? Você comprou um robô. Eu estou aqui do lado. Você vê a diminuição de funcionários vai demandar também esse tipo de mudança, né, de comportamento e de aquisições desse tipo de produtos. Nos Estados Unidos é muito comum. Exato. Enfim, tudo isso demanda infraestrutura, né? As pessoas precisam... Eu vou te dar um exemplo. No prédio que eu moro, não tem condições de trabalhar uma internet dedicada. Aqui a gente tem que trabalhar com a internet cabeada e procurar um lugar mais adequado, mais estável de sinal aqui dentro do apartamento. Muito bom. Vamos adiante. Bom, o último slide, os slides seguintes, eles fazem a comparação com o antes e o depois. Eu acho que a gente já brifou os principais pontos aqui, né? E a gente vem para o grau de isolamento. Na realidade, o grau de isolamento ele era até para estar lá no início. Aqui a gente viu como é que está o comportamento das regiões, né, das pessoas com relação ao isolamento social. A maior parte delas está com isolamento mediano, né, Saulo? Sim. Se a gente for considerar o isolamento mediano e o isolamento alto, a gente tem aqui cerca de 62% da população está com um índice de isolamento entre médio e alto. Perfeito. Mas com esses índices de contaminação que nós estamos tendo e com esse índice de mortalidade, nós vamos obrigatoriamente, se não pela inteligência, pelo racional, pela dor, a gente vai ter que aumentar esse nível de isolamento. Principalmente aqui em São Paulo, e a gente vê também, quando a gente vê o Jornal Nacional, lá no Maranhão e tal, as pessoas não estão se dando conta da gravidade desse momento e da violência que esse vírus com relação à mortalidade. E agora não tem mais grupo de risco. Eu agora estou me sentindo até feliz, porque eu era grupo de risco, mas agora todo mundo é grupo de risco. Não tem mais nada. Está todo mundo exposto. Eu pensei que você tinha rejuvenescido na quarentena, viu, Tomás? Pessoal, o negócio é aumentar o uso de álcool gel. O pessoal está achando que é álcool vinho, álcool cerveja. Vinho e cerveja é o nosso maior alimento fora do domicílio. Na Áustria, na Bielorrússia, o primeiro-ministro disse que isso aí não era nada, bastava tomar vodka, que matava o vírus. Meus amigos, muito bom, nós estamos aí com 1h37 já.
e foi excelente. Queria agradecer demais aí a participação de vocês. Informar, tem um bocado de gente aqui perguntando onde vai estar disponível o link. E aí eu acho que a gente ficou de colocar o site do Panda Building, vai ao ar amanhã, vai estar lá disponível, e eu acho que a gente vai colocar disponível também no site de cada uma das empresas, né? No caso da Urban Systems, da Brain Inteligência, da Prospecta e da Molecular. E nós vamos tentar também deixar no link da bio, pelo menos até amanhã, enquanto não fica pronto, dos Instagrams da Molecular e do Panda Building. Bom, a gente sempre tem o costume de, no final, fazer aí uns outputs, fazer um resumo dos outputs gerados. E eu acho que, nesse caso, como a gente vai ter a segunda etapa de investigação mais profunda, eu acho que a gente só confirmou aqui alguns outputs que a gente teve de outras lives, né, em relação à importância do espaço gourmet. Surgiram outros importantes, por exemplo, o home office, surgiu a história do coworking no térreo, para você receber pessoas de fora, para não ter que entrar na sua casa. As academias em relação a áreas de lazer abertas no condomínio. Então, são itens aqui, o salão de festa perdendo espaço, pista de Cooper, áreas livres, até para fazer uma ginástica no prédio. Uma surpresa que foi essa questão da área de exercício dentro do prédio, assim, do apartamento, né? Nem do prédio, mas ganhou muita força, né? Era uma coisa que a gente estava entendendo e já havia sendo comentado, mas cientificamente agora está provado. O imóvel se fortalece como moeda forte, um bem de raiz, em relação à locação, que era uma discussão aí do mercado imobiliário. Acho que a gente teve um insight legal em relação aos compactos também, as verdades, né, que não seja verdade, mas é verdade para uma parcela e talvez mais intensamente num lugar específico como São Paulo. A importância da flexibilidade e versatilidade, móveis flexíveis, enfim, talvez uso de paredes em drywall para possibilitar aí as adequações, né? A importância da segurança, né? O delivery room, mais uma vez, em todas as lives está sendo confirmado isso, né? Eu acho que, enfim, as áreas de higienização, a gente descobrir aí nessa investigação no próximo passo, se ela vai estar na entrada do apartamento, se vai estar lá embaixo, se tiver na entrada do apartamento, se vão ser duas ou se vai ser uma só que vai derivar. Acho que a gente pode investigar. Bom, os hábitos de viagem também, que foi uma coisa interessante, a gente viu como isso impacta, né, no mercado de hotelaria. De repente, imóveis compactos aí ganham força com Airbnb para ser uma alternativa a esse tipo de equipamento. E não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa. Acho que foi um belo exercício que nós fizemos aqui. Bom, excelente ginástica, né? Excelentes pontos de reflexões. Eu acho que a gente vai conseguir aprimorar e aprofundar mais isso no segundo momento. Eu queria deixar aqui a minha satisfação em fazer esse trabalho junto aqui com meus dois amigos e grandes parceiros, o Fábio e o Tomás. É sempre um grande prazer estar com vocês, ainda mais trabalhar junto com vocês. Saulinho, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder fazer esse trabalho. E vamos para a segunda fase, mas antes disso, vamos para a casa do Fábio. O Tomás é fácil, ele pode pegar o carro e chega aqui ainda hoje. Eu dou um jeito. Não se preocupe que eu dou um jeito. Tá tranquilo, pega voo. Mas eu também queria agradecer muito, Saulinho, por essa oportunidade de trabalhar com esses dois parceiros fortíssimos aí. Acho que foi um exercício muito interessante, que eu acho que a gente tem que repetir. Temos que estar mais próximos e pensar coisas juntos. E acho que você conseguiu somar uma série de informações que vão servir para o mercado e que vão dar uma visão bem contemporânea do que é morar e viver nos próximos anos nas cidades. Porque 85% da população brasileira vive em cidades. E no mundo, na década até 2030, também vai chegar a nível de 70% no mundo. Então, viver na cidade requer esse tipo de reflexão que você está proporcionando. Foi muito legal, Saulinho. Obrigado. Cristiano, um super abraço. Fábio, um super abraço. Um prazer enorme estar com vocês. Saulinho, eu quero parabenizar a tua iniciativa, porque isso aqui não é simplesmente uma live, ele faz parte de um projeto
Isso foi o que mais empolgou, né, Exatamente. a todos nós, fazer parte de um projeto, não é simplesmente vir aqui e dar as nossas opiniões, então a gente está estudando junto. Não. É uma contribuição importante à sociedade que você está possibilitando, Saulo, com todas as outras lives que estão acontecendo, cada uma dentro da sua área. Eu acho que é um projeto fabuloso, fico feliz de estarmos participando e gosto muito de participar e falar sempre com o Cristiano e o Tomás, primeiro porque são pessoas de bem, e com pessoas de bem é sempre bom estar junto, né? E a gente aprende mais e pensa mais estando junto, né? A gente tem um slogan lá na empresa que a gente brinca, né? Let's bring together, né? É sempre melhor pensar junto do que sozinho. Então, é um prazer muito grande estar aprendendo e crescendo junto aí com o Cristiano e com o Tomás. E vamos agora à fase 2, mais trabalho, mais arregaçar as mangas, vamos para frente. Da mesma forma, Fábio. Da mesma forma. Eu que queria agradecer, é um privilégio muito grande. Eu brinquei aqui, quem não estava no começo da live, dizendo que se isso aqui fosse uma live de futebol, a gente estava aqui com o Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi jogando juntos. Então, é um privilégio do Pandebuilder ter isso. Eu agradeço demais aí a confiança. Eu estou aqui apenas juntando esses craques aqui para, enfim, a gente tentar deixar alguma contribuição. Como analfabetos na área de saúde, a gente pelo menos deixar uma contribuição para a nossa sociedade nesse momento, né? Bom, esse trabalho, como vocês bem colocaram, não termina aqui. A gente está confirmando esses inputs cientificamente que já tivemos através das percepções de outros grandes Pandebuilders, como a gente está falando em lives passadas, e ainda teremos aqui. Na próxima etapa, na próxima semana, a gente vai anunciar, estamos tentando confirmar aqui para a segunda ou terça-feira, a live que vai falar da inteligência imobiliária do ponto de vista de concepção do produto. Então, a gente já está confirmado aí com o Marcelo Dadian, diretor de imóveis da OLX, o Paulinho Toledo, e aí estamos tentando confirmar aqui com mais outro nome de peso aqui, que nós vamos anunciar provavelmente hoje ou amanhã. Então, enfim, é um grande prazer para a gente poder dar continuidade a isso, e queria agradecer a todos mais uma vez. E como esse trabalho não termina aqui, como eu falei, e é importante, Tomás, aquele gancho que você deu da importância do tecido urbano receber esses Pandebuilders daqui para frente, e que isso acabou se desdobrando por sua provocação na Pandecity. Então, a gente vai estar juntos de novo lá na Pandecity também, para a gente poder entender aí. Grande, Saulinho, você é uma fera. Muito obrigado, meus amigos. Vocês que são. Forte abraço. Um abraço grande, até a próxima. Bom fim de semana a todos. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.